Graça e paz. Eu vim aqui nesta noite trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Ela está aqui no livro de Números, capítulo 21. Diz assim a palavra. A partir do versículo 4, eu quero meditar com você nesta noite. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem o fastio de pão, deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele mordido em que olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pôs sobre uma haste. E mordendo alguma pessoa, a serpente olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Aqui nós deparamos com uma mensagem que o povo começou a murmurar contra Deus. O povo começou a questionar o agir de Deus. Coisas não diferentes nos dias de hoje. E aqui diz a Bíblia que quando eles partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom, porém a alma do povo se angustiou muito nesse caminho. O povo era muito preguiçoso, o povo não tinha entendimento do plano de Deus na vida dele. O povo só sabia murmurar, e o povo começou a falar contra Deus e contra Moisés, fazer questionamento, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem há água, e a nossa alma tem o fastio desse pão tão vil. Começou a questionar a providência de Deus. E aqui nós lemos que então Deus mandou-lhes, permitiu que as serpentes venenosas daquele deserto invadissem seus arraiais e começasse ali a morder aquele povo. E todo aquele povo que era mordido por essa serpente ia à beira da morte. Muitos morreram. Houve ali tipo uma invasão de serpente, matando muitos murmuradores ali naquele lugar. E a Bíblia nos diz que então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente que morderam o povo, e morreu muito povo ali em Israel, muita gente. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Então o segredo está aqui. Quando o povo veio até Moisés e admitiu o seu pecado, admitiu o seu erro, admitiu que murmurava contra Deus. É isso que tem faltado no meio de muitas pessoas: reconhecer os seus próprios erros, reconhecer que eles pecaram contra Deus. E aqui diz a palavra: porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E Deus, ele deu uma figura. Ele deu uma figura ao povo para que o povo pudesse entender como seria a nossa salvação. Então eu quero que você entenda isso. A Bíblia nos mostra que Deus disse a Moisés: faz uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Todo aquele que fosse envenenado pudesse ser salvo olhando para aquela serpente sobre uma haste. Aqui já era uma figura de Cristo. Era uma figura para que todo o povo que um dia viesse viver contaminado pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões, pudesse olhar para Jesus pendurado numa haste de madeira. Aqui era uma haste de metal, mas lá em João 3, Jesus usou essa linguagem para Nicodemos. Eu quero que você leia comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus conversando com Nicodemos, que era um homem muito estudado, conhecedor da palavra de Deus.
E esse homem começou a ver coisas que Jesus fazia, que ele sentiu o desejo de procurar pelo Senhor Jesus. Então, ele usou um disfarce e foi à noite encontrar com Jesus, achando que Jesus não ia conhecer que ele era um mestre em Israel. E a Bíblia nos mostra aqui no Evangelho de João capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha bem, mas era fariseu. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha bem, mano. Chamando Jesus de mestre. Mas quem era mestre era ele. Aí Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Olha bem, amado. Tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Essa água, ela representa o batismo, e nascer do Espírito a morte de ressurreição na cruz. E aqui fala que os que nascem da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. E ele disse no versículo 7, não te maravilhe de ter dito, necessário vos nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Você vê que Jesus, que é mestre dos mestres, né, revelou para ele ali quem realmente ele era. E aí Jesus falou: olha, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Como se diz? Você não é um mestre? Você deveria saber isto. Na verdade, eu vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Então você vê que Jesus falou: olha, o nosso papo ainda está aqui nesse nível. Se eu levar um nível espiritual, você não vai entender. Jesus revelou que ele não tinha visão espiritual nenhuma. Jesus começou a revelar para ele quem realmente ele era. Quem ele era a si próprio e quem era Nicodemos, um homem sem visão espiritual. Aí Jesus resolveu dar uma luz para ele, para ver se ele pudesse receber um pouco de entendimento espiritual. Aí Jesus disse: olha, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Agora preste atenção nesse texto. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, Jesus disse: eu estou aqui, estou no céu. Olha que coisa interessante. Tem gente que ainda fala que Jesus não é Deus, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, era necessário ele ser levantado sobre uma haste de madeira, uma cruz, para que todo pecador que olhasse ali para aquela cruz pudesse entender que aquela morte era para pagar o preço dos seus pecados. Mas para Jesus chegar até aquela cruz, foi preciso ele tomar o pecado do mundo sobre si. Foi preciso ele tomar o pecado não meu, do pastor Jaime, nem do Manuel, nem do Joaquim, nem da Dona Maria, mas ele tomou o pecado do mundo sobre si, para que a morte pudesse ter domínio sobre ele. Senão a morte não teria domínio sobre ele, porque ele não tem pecado. Porque quem não tem pecado, a morte não tem domínio. A morte só tem domínio sobre o pecador. É isso que nós temos que entender. Lá em Romanos 6 fala sobre isso. Aí Jesus disse: olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna é esta, que a gente creia em Jesus. Hoje nós deparamos com um povo, né? Vamos botar aqui no nosso país, vamos falar do nosso país. Um povo que tem murmurado, um povo que tem questionado o agir de Deus, tem blasfemado contra Deus. Você vê que as escolas de samba este ano, falando de Jesus gay, falando de Jesus, né, sendo derrotado por Satanás, desmoralizando a santidade do Senhor Jesus.
E hoje nós estamos vendo aí o mundo vivendo essa pandemia do coronavírus. Mas enquanto o mundo não reconhecer que tem pecado diante de Deus, ele jamais poderá ser absolvido dos seus erros. Então, quando aquele povo lá no passado reconheceu o seu pecado, é isso que eu prego, que você tem que reconhecer o seu erro, aí sim eles poderiam olhar para a serpente e ali poder ser salvo do veneno daquela serpente. Hoje, para que você venha ser salvo do veneno de Satanás que tem contaminado a sua mente, o seu coração, é preciso que você olhe para Jesus, mas antes de você olhar para a cruz, você tem que reconhecer o que você tem falado, reconhecer o que você tem divulgado, o que você tem pronunciado, o que você tem até pregado. Reconhecer diante de Deus os seus próprios erros. E quando você reconhecer diante de Deus e você olhar para aquela morte, você receberá vida. Então eu quero deixar essa palavra para você, como a Bíblia aqui nos revela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não crê em Jesus, você já está condenado, diz o texto. Aqui no versículo 17 fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se você não crê no unigênito Filho de Deus, você já está condenado. Mas a Bíblia fala que aquele que olhar para a cruz, aquele que olhar para Jesus, ele pode hoje passar da morte para a vida, das trevas para a luz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, eu quero que você entenda isso, que a Bíblia nos revela a nossa vitória. Ele fala assim, sabendo que havendo Cristo, Romanos 6, 9, sabemos que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele, porque Jesus ressuscitou sem pecado. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então aqui está dizendo, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Pois do quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto viver, viver para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a Bíblia nos mostra que o pecado não terá mais domínio sobre Cristo. Que havendo Cristo estado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio. Jesus então ressuscitou sem pecado e voltará para buscar sua igreja sem pecado. E também para aqueles que aguardam ele sem pecado, como diz aqui em Hebreus capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 28, que diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. E nós temos que aguardar a volta de Jesus Cristo sem pecado. E a única maneira de nós olharmos para a cruz hoje é primeiro reconhecer e admitir os seus erros, os seus pecados, para que você possa alcançar a vida eterna. Então eu deixo essa palavra para abençoar a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jaime, convido a você a estar conosco em uma de nossas reuniões ali em Nova Iguaçu, no bairro do Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na rua Nilton Tinoco 475, toda quarta, toda sexta, todo domingo. Eu, pastor Jaime, espero ali pela sua visita, em nome de Jesus.